Não há transformação e metamorfose açucarada ou cor-de-rosa nos caminhos iniciáticos pela religião Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço para que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo eu gostaria muito de ler o seu comentário sobre o tema abordado hoje. Vamos lá? Eu abri esse vídeo com a provocação de dizer que não há um modo de se transformar e também de uma metamorfose que seja açucarada ou cor-de-rosa nos caminhos iniciáticos da religião Wicca. E eu trago essa provocação porque nós estamos vivendo um tempo, e isso não apenas dentro da religião Wicca, dentro também de outros caminhos iniciáticos ou pretensamente iniciáticos, de que as pessoas querem apenas a parte utilitarista daquilo, querem apenas, muitas vezes, aí ficar na superfície dos estudos, das práticas e das suas transformações e autoconhecimentos. Até tem uma ideia muito arraigada de que o autoconhecimento seria um lugar apenas em que eu me aproprio para descobrir potencialidades, coisas boas de mim. Quando, na verdade, e muitas vezes, o autoconhecimento e o processo para dentro de nós mesmos é muito mais doloroso, desafiador e sombrio do que a gente imagina. Então é importante que a gente possa começar 2026 com esse diálogo sobre o autoconhecimento, sobretudo esse autoconhecimento propiciado a partir de um processo iniciático que é vivenciado na religião Wicca, ou em sua grande maioria, aí pensando em processos iniciáticos, né, dentro das tradições de Wicca, dos covens, enfim. Não dá pra gente falar de Wicca e seu processo iniciático sem a gente colocar na conta e contextualizar as outras sendas que inspiraram o caminho wiccaniano na atualidade, sobretudo na criação originária da religião Wicca, a partir de Gerald Gardner. Então é importante que a gente possa lembrar e recordar, até eu já falei e bati muito nesse assunto em outros vídeos ao longo do canal no ano passado, em que eu falava sobre as influências esotéricas e ocultistas na religião Wicca. Então são exatamente essas influências esotéricas e ocultistas que puderam também deixar na Wicca esse legado de metamorfose. Então quando nós estamos falando de religião Wicca, em seu sentido mistérico e iniciático, nós precisamos falar de bruxaria iniciática e paganismo iniciático. Não é apenas uma adesão a uma fé, do ponto de vista em que eu passo a adotar símbolos, a crer em deuses, a praticar ritos. Não é apenas sobre isso, mas é também uma implicação deliberada e consciente daquele e daquela que pretende viver a Wicca a partir de uma jornada de metamorfose, de morte e renascimento simbólico que se dá e é propiciado a partir do processo da iniciação. Compreendido então que não dá para a gente fazer esse descolamento da Wicca de outras correntes esotéricas, sobretudo aqui no Ocidente, aí eu vou fazer um recorte mais ocidental nesse sentido, pensando que as diversas escolas iniciáticas, esotéricas, que inspiraram o caminho e a religião Wicca e a sua construção, já trabalhavam com temas iniciáticos e também de um aprofundamento de autoconhecimento. E aqui eu não vou me atentar ou me debruçar muito nessas escolas, mas inspirações de uma forma bastante livre e associativa com vocês, para vocês compreenderem esse tema sobre o acesso às sombras, sobre ver aspectos de nós mesmos que são dolorosos e o quanto isso vai trabalhando em nós os aspectos de metamorfose, até para a gente poder desconstruir esse imaginário de que as metamorfoses e a vivência na Wicca é algo açucarado, cor-de-rosa. E quando eu falo sobre ser açucarado e cor-de-rosa, eu não estou querendo colocar isso numa ideia cromática, igual valor de cor, igual valor moral. Não é essa a ideia. É apenas uma metáfora e até mesmo uma crítica desse ponto de vista, de pensarmos uma ideia de que a Wicca seja um caminho fácil. É claro que ele foi facilitado, mas isso não significa que a Wicca
em sua proposta iniciática, seja um caminho fácil. Isso não quer dizer que o contrário seja somente dificuldades, não, mas é um caminho no qual exige o seu empenho, o seu preparo, o seu auto-preparo, a sua dedicação, o seu envolvimento. É literalmente colocar as mãos na massa, é o talhar e moldar, literalmente a ideia do que o Atami, dentro da religião Wicca, representa. Em todas as tradições espirituais do mundo, o sofrimento está representado espiritualmente como um processo. E aqui eu estou falando do sofrimento como um dado existencial. Isso é, nós nos deparamos com o tema de morte, nós também nos deparamos com o tema do desapego, nós também nos deparamos com temas de sofrimentos inerentes à existência humana, como o medo, a raiva, os vícios e virtudes, pensando aí num processo em que a gente também vai se depurando. E em diversos momentos, diversas tradições espirituais, sobretudo ocidentais, aí desde a alquimia, da cabala, do tarô, da astrologia, nós vamos encontrando temas que vão trazendo que em algum momento aquele iniciado ou aquela iniciada, o neófito, enfim, aquele que percorre aquele caminho, ele também vai se deparar invariavelmente naquela jornada com esses temas. Esses temas são inerentes à jornada. Todos e todas aquelas que se debruçaram em um caminho iniciático, em algum momento se depararam com temas de sofrimento, se depararam com o horror de ver a si mesmos, e também com a profundidade e também com o maravilhamento de ver a si mesmo. E a Wicca, ela trabalha também esses temas em sua jornada iniciática, sobretudo dentro de um processo de treinamento em uma tradição, sobretudo se esse treinamento tiver uma questão ética, de aprofundamento, de autoconhecimento. E também esses temas estão presentes até mesmo nos emblemas dos sabás, também das iniciações, dos simbolismos das iniciações, do mito da descida da deusa, que é um mito muito presente, trazido por Gardner em seu livro, né? Se eu não me engano foi no livro O Significado da Bruxaria. Se eu tiver errado, não lembrar da referência correta, se é no Significado da Bruxaria ou a Bruxaria, hoje vai aparecer aqui a legenda abaixo corretamente, enfim. Mas esse tema, esse lugar de sofrimento, mas esse sofrimento não pelo sofrimento simplesmente, esse sofrimento como um propósito de nos ampliar, de nos alargar mais, de permitir que a gente rompa paradigmas internos que até então estavam nos estreitando para ver, para se abrir. Então é importante a gente poder pensar sobre essa ideia de sofrimento. Não estou falando aqui sofrimento de violência infligida sobre o outro, sobre desigualdades. Não é esse tipo de sofrimento que nós devemos combater. Não é essa a ideia. É sofrimentos inerentes à vida, a um processo de se autoconhecer. Eu posso te dizer com bastante segurança que se você não passou por um processo de sofrimento, no processo que você está vivendo dentro da religião Wicca, sobretudo se você passou por um processo iniciático, auto-iniciático, nesse sentido, e talvez as pessoas que sofreram uma auto-iniciação podem demorar um pouco mais nesse sentido por não ter alguém que está ali mediando com ela esse processo, como o iniciador, por exemplo, invariavelmente essa pessoa vai passar por um processo. Se ela não passou ou ela está recusando passar, ela está aí pintando de rosa a Wicca ou açucarando a Wicca, e ela também talvez não esteja vivendo realmente com profundidade a Wicca. E ao afirmar isso, eu não estou dizendo que a Wicca é exclusivamente sobre dor e sombras, não é isso. Mas que invariavelmente você vai precisar passar por esse lugar. E sombras e dor não significam um aspecto moral, hierárquico, até dicotômico, como nós pensamos e muitas vezes vamos fazendo como exemplo ou tomando como exemplo outras jornadas espirituais ou paradigmas religiosos. Mas aí, até mesmo dentro desses outros paradigmas religiosos, nós vamos encontrar esse sofrimento que é inerente e é também transformador. Mas de que sofrimento nós estamos falando exatamente, para além dessa ideia apenas de sofrimentos existenciais? Sobretudo no sofrimento da ideia da gente fazer uma morte e renascimento simbólica do nosso eu. Na Wicca, quando nós pensamos na ideia de trabalhar os 4 elementos em nós, a ideia de trabalhar as estações, as metamorfoses da lua, a relação da deusa e do deus na natureza manifestas e também nós vamos aí perceber que nessa centralidade, pensando se há um centro disso tudo, está o nosso eu. Mas não só o nosso eu egóico do ponto de vista que nós utilizamos para socializar, para viver, e que ele é necessário sim para manter o nosso psiquismo em equilíbrio. Porém, esse eu, ele também é carregado de conteúdos que muitas vezes não fazem sentido para ele. Esse eu também precisa ser trabalhado, aprofundado, ampliado. E é aí que reside a dor. Porque muitas vezes esse eu está identificado com
com valores que não diz respeito a ele, tá apegado a determinadas questões que não diz respeito a ele. Por isso que é muito comum, e até parece um clichê, mas não é, que muitas pessoas, quando elas começam a vivenciar um caminho iniciático, parece que elas começam a se isolar mais de relações que até então ela costumava manter, ou ela também começa a se afastar, ela também começa a adotar hábitos diferentes, não apenas como algo que é imposto para ela, então eu preciso cumprir determinada regra, não se trata disso, mas é um chamado da alma, é um chamado interior, até para que ela comece a se haver de uma forma muito mais profunda com ela. E a partir disso, então, ela começa a fazer uma forja, uma purificação. E a purificação, muitas vezes, é dolorosa, porque implica a gente separar conteúdos que até então nós estávamos profundamente ou estreitamente ligados, identificados, é perceber, opa, será que eu era assim mesmo? Será que eu realmente gostava daquela pessoa? Será que realmente aquela pessoa gostava de mim? Será que realmente aquele lugar me cabia, aquele lugar não me cabia? E isso é processual, isso é cíclico também, espiralado. E o que eu quero dizer com isso é que é constante também. Até na roda do ano, quando nós pensamos em sabás que marcam esse processo de forja, de também de trabalho interno, a gente vai ver a partir de lamas muito isso, esse tema muito trabalhado, né? A partir daí também da ideia da colheita, do grão, de você malhar o grão do trigo ou outro tipo de grão para transformá-lo em farinha, para transformá-lo em pão, enfim, existe um processo de metamorfose sendo feito. Então é importante a gente pensar sobre isso, que é um caminho que vai ser constante, só que a cada vez que nós passamos por ele, nós estamos agora com uma consciência muito mais ampliada, muito mais sábia perante aquilo. Então aquilo também passa a olhar, a gente passa a olhar aquilo, aquele lugar de sofrimento que outrora nos assustava tanto, com opa, agora eu consigo te abraçar, agora eu consigo te integrar, agora eu consigo olhar para você com menos dor e eu consigo também perceber se eu quero ou não ficar nesse lugar. Eu passo a escolher, eu passo a entender. Isso tudo, talvez para você que não esteja vivenciando isso ainda, pode parecer um pouco abstrato demais, mas é aquilo, né? A gente não consegue nomear e viver até viver. É interessante esse lugar de despir-se do ego, porque isso também representa até dentro da Wicca tradicional a ideia da nudez, a gente se despir das nossas vestes, das nossas aparências, dos nossos status sociais. O mito da descida da deusa, né, que ela se depara ali com o senhor do submundo, que é o próprio deus cornífero, e ela vai se despindo até chegar diante dele, marca exatamente esse lugar da gente começar a se despir das nossas ideias egóicas, egocêntricas, auto-identificadas e que muitas vezes não diz respeito ao nosso eu mais profundo. Mas isso é longo, é trabalhoso, é uma metamorfose. Isso não é, agora eu tive insight e pronto, um momento de iluminação. Não é isso. É uma descida mesmo. Até a gente chegar nesse confronto para poder sair mais renovado e isso continuar. E é interessante que isso dentro das tradições esotéricas, ocultistas ocidentais, sobretudo quando a gente pega alguns emblemas como a cabala, o tarô, a astrologia, e dentro desses saberes, nós vamos então descobrindo que há então esse lugar, primeiro um ego extremamente identificado com seu meio, com status, com valor. A gente vê que esse ego ele passa por um processo de metamorfose, de depuração e ele sai mais renovado. Por exemplo, nas cartas do tarô, nós vamos ver emblematicamente muito isso. Tanto que as cartas que a gente pega ali de 1, o mago, até 9, o eremita, a gente vai ver que há todo um processo de identificação egóica no sentido de estar identificado muito para fora, com um status, com uma representação de poder. E depois nós vamos ter aí um processo de depuração, sobretudo marcado a partir da carta da roda da fortuna. Depois um processo aí quase que de uma tentativa de um controle, mas também de começar a fazer o manejo alquímico disso na carta da força, para então na carta do enforcado a gente começar a se depurar, a se purificar, olhar o mundo para um outro ângulo, também se colocar em alto sacrifício do ponto de vista simbólico, daquilo que agora começou a renunciar, e a gente vai ter ali a carta da morte, da temperança, do diabo, da torre, e por fim a gente vai ter o renascimento da consciência a partir da carta da estrela, até para que ela consiga vivenciar a noite escura da alma, ali na carta da lua, e renascer até chegar no mundo novamente. E no fim, nós somos reduzidos à jornada como a carta, o arcano zero, o louco.
Na Cabala, nós também vamos encontrar esse processo de metamorfose, pensando na subida da árvore da vida, a partir ali do plano terreno, o plano da forma, o plano ali daquele imaginário, da ideia da ilusão que é Malkuth, e isso vai subindo. Nós passamos por um processo aí sempre de saída da forma para a essência, da essência para a forma, e a gente vai modificando. Na astrologia, nós vamos encontrando os ciclos de depuração, então nós vamos percebendo que há uma metamorfose em Áries, ali representando quase como a criança divina, renascendo e começando muito inocente, e passando pelas metamorfoses ao longo das casas zodiacais, e os planetas em sua forja, infligindo forças, potências, restrições, os 4 elementos na alquimia, o processo alquímico de produção da pedra filosofal, do elixir da vida. Então percebam que esses temas de processos de autodepuração, autoconhecimento, autoaprofundamento e autoconsciência é constante, é perene. E querer estar na Wicca do ponto de vista iniciático é abraçar tudo isso. Querendo ou não, você vai abraçar tudo isso. E talvez a recusa em abraçar tudo isso pode fazer o seu processo ser um pouco mais doloroso, mais difícil e mais desafiador. E esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que tenha sido válido e construtivo para você que chegou aqui até o final. Não deixe de colocar o seu comentário para que a gente possa ampliar esse debate, essa discussão, essa reflexão. E é importante lembrar que a ideia desse vídeo foi trazer um caminho de olhar e pensar e relembrar que a Wicca não é açucarada, não é doce, mas não significa que ela é exclusivamente amarga. Ela tem muitos sabores, muitas cores, muitos círculos e dimensões para a gente acessar e também integrar em nós. Boa jornada, feliz 2026 e bem-vindos e bem-vindas neste ano aqui no meu canal Minha Vida de Bruxo. Bênçãos plenas.